Exaltado no céu, eu louvarei. Shalom, queridos. Shalom, Max, Esther, Apóstola Célia. Shalom, Daiane. Shalom, Elcio, Janaína. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica. Shalom, Paulinha. Priscila, shalom. Sejam bem-vindos à nossa live do primeiro dia do jejum de Esther, Heloísa, Tamires. Mel, shalom. Shalom, Francisco, Márcia. Deus abençoe toda a família. Tati, Rosana, shalom. Graça e paz. Então hoje na hora do almoço eu estava na fazenda, não consegui. Marisa, shalom. Por isso que eu mudei para hoje à tarde. Lígia, shalom. Graça e paz, Rosana. Samuca. Valéria, shalom. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos, mais uma vez. E hoje nós iniciamos o nosso jejum de Esther, esse jejum de 3 dias, esse tempo de mudança de sorte, buscando o favor de Deus. E o interessante, queridos, é que toda essa história e todo esse histórico, ele continua sendo muito atual. Os sinais, eles falam no reino do Espírito. Ontem até eu comentei. Esther, ela entra nesse jejum porque tem um decreto que está acontecendo ali na surdina, aonde a vida de todo o povo de Israel, ou seja, o povo judeu, que está no cativeiro babilônico, agora está nas mãos dos seus inimigos e com um dia marcado para serem destruídos, para morrerem. Esther entra na presença do rei depois de um tempo de jejum, de um tempo de consagração. E lá no capítulo 4 do livro de Esther, nós vemos que Esther, ela não entra sozinha. E o texto, ele diz no capítulo 4, versículo 16, vai, ajunta a todos os judeus. Ela fala para Mordecai, Mordecai, convoca, faça uma santa convocação, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer,
morrerei. Se pereci, pereci. Então veja, Esther, ela tá operacionalizando essa preparação para entrar diante de uma situação em desvantagem, de uma situação difícil, através da consagração. E aqui, queridos, como a consagração ela é importante para as nossas vidas. Talvez alguns de vocês vão precisar entrar na presença de poderosos nesses dias para decidir a história da sua vida. Talvez vocês vão precisar forçar uma audiência aonde você não foi chamado, mas que é preciso que essa audiência aconteça, porque é caso que vai definir entre o seu futuro, a sua destruição ou a sua perda e o seu ganho. Eu não sei quais são os processos que vocês estão vivendo, sejam na vida pessoal, na vida interpessoal, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual. Eu não sei quais são esses, mas olha que interessante. Esther precisa entrar na presença de um rei. E agora aqui vamos tirar a figura de Xerxes da figura de Jesus. Vamos colocar o rei Xerxes. Quem era ele? Quem era aquele homem? Um homem extremamente poderoso, um homem que não tinha princípios, um homem mulherengo, um homem... A história fala quem era Xerxes, e com uma lei extremamente destruidora para quem quebrava aquilo que ele havia dito. Ou seja, Xerxes havia determinado que ninguém podia, nem as suas esposas poderiam entrar na sua recâmara sem ser convidada, porque se ela entrasse sem ser convidada, ela morreria. Essa era a condição de Esther. Agora, o homem que poderia resolver isso, também abriu mão de resolver. Então, Esther, ela percebe claramente que ela precisa de uma ação de Deus. Ela precisa confiar nas promessas de Deus. Ela precisa trazer à memória essas promessas de Deus. E quais são essas promessas que Deus tem para o povo dele? Promessas que Deus fez lá para Abraão. Deus fez uma promessa que nesse povo seriam benditas todas as nações da terra. Um dia, quando Balaão está para amaldiçoar o povo de Israel, Deus coloca na boca de Balaão a seguinte palavra: sobre a tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor. Aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Agora, o povo que tem um decreto, que serão instrumentos abençoadores para as nações, está marcado o dia da sua morte, a sua destruição. Esse povo foi amaldiçoado por Amã, um agagita, que cheio de ódio, de mágoas e ressentimento por conta daquilo que Saul não conseguiu fazer lá atrás com os amalequitas, e trazendo o ódio geracional de todas as suas gerações, ele quer destruir aquele povo. E ele prepara a forca, ele prepara o melhor, ele prepara um espetáculo para destruir Mordecai e todo o povo de Israel. É nisso que está aqui esse processo todo. Agora, quando nós olhamos também para o nosso histórico, nós percebemos que existe um ódio geracional de Satanás e de todos os principados e potestades e demônios com relação ao homem. E esse ódio, ele vem desde o Éden, porque Adão, ele foi exatamente a resposta de Deus para a falha do diabo. Então há um ódio geracional. E quando Adão abriu mão, ele, como Saul falhou, ele permitiu que o espírito de Amã se levantasse ao longo da história. E ele vem se levantando aos longos das histórias para destruir o povo de Deus, para destruir a sua vida. Mas o livro de Esther nos ensina que nós podemos confiar nas promessas de Deus.
E é nessa confiança que Esther, ela entende a arma espiritual do jejum, da oração, da súplica, para operacionar esse favor de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios que como ribeiros de águas, assim está o coração do rei nas mãos do Senhor, e esse, segundo o seu bem-querer, muda o coração do rei. Qual é o rei que precisa mudar o coração para operacionalizar livramento para a sua vida, para abrir uma oportunidade para você? Qual é o rei, por mais ímpio, perverso que seja, qual é a autoridade que está sobre a sua vida, que nesses dias você precisa, nem que seja cavar uma audiência para buscar o favor, mas você sabe que se não houver uma intervenção do céu na terra, isso não vai acontecer. Se não houver uma intervenção do céu na terra, esse juiz não vai julgar essa causa. Se não houver uma intervenção do céu na terra, essa autoridade não vai se mover. Se não houver uma intervenção do céu na terra, essa autoridade não vai estender o cetro sobre a sua vida. Então é nisso que se baseia esse momento que Esther está vivendo. Eu quero trazer agora essa realidade. E ela diz: vamos todos jejuarem, vamos jejuar, vamos orar, e durante esses 3 dias, vamos realmente buscar o Senhor, porque eu vou entrar, se morrer, morri, não tem, veja, não há mais dentro dela o sentimento de lutar pela preservação, sabendo que a condenação já está feita. O sentimento dela agora é de lutar por um favor maior, por um favor do próprio Senhor. Quando você olha o desenrolar dessa história, você percebe que quando o rei se dá conta de que Amã iria matar a mulher que ele ama e todo o seu povo, o rei disse para Esther: eu não posso fazer nada. Eu não posso anular o decreto que eu já dei, que eu já fiz. E é nesse momento que entra a figura do Mordecai, juntamente com a Esther, e o rei diz: mas eu posso emitir um outro decreto. Já que eu não posso emitir um decreto anulando que o povo seja destruído, eu vou emitir um decreto dando para o povo a operacionalidade, a capacidade de se defender, a capacidade de entrar nessa guerra e vencer. E aí, queridos, eles saem levando esse decreto nos 4 cantos das províncias. A Bíblia diz que naqueles dias o rei colocou os seus cavaleiros mais rápidos, ele colocou os seus cavaleiros mais ligeiros para levar esses decretos nos 4 cantos, para que pudessem chegar o mais rápido possível, para que todos os judeus pudessem ter armas, pudessem ter suprimento suficiente para entrar nessa guerra e vencer. Escute, é nesse momento que entra o propósito de Deus, porque Ele tem os seus anjos, nesse momento sendo liberados de norte a sul, de leste a oeste, para alcançar os 4 cantos dessa terra, seja onde precisa alcançar essa nova ordem, esse novo decreto, de que Deus, Ele quer preservar, transformar e mudar a sua sorte. O favor de Deus chegando na nossa direção. É nessa perspectiva que a gente inicia esse jejum. É nessa perspectiva, é nessa confiança que a gente inicia esse jejum. É tremendo isso, é tremendo. Queridos, não por acaso amanhã, na viração do dia, começa a festa de Purim. E exatamente nesse dia, a nossa Câmara Federal está votando um projeto para flexibilizar o aborto no Brasil. Então veja que os sinais falam no reino do Espírito, tudo começa a se conectar. Então veja, eu não posso entrar num propósito como esse, porque o Mordecai disse para Esther: Esther, você precisa interceder. Esther falou: eu não tenho como. E aí o Mordecai disse para ela: guarda uma coisa, se você interceder, pode ser que haja livramento, mas se você não interceder, Deus vai levantar outro modo, porque Deus é soberano.
Ele vai levantar outro modo, mas tua família, família dos teus pais, perecerão. Porque se você acha que ser indiferente nesse momento, preserva a sua vida, você está enganada. Se você acha que porque você não é um feto na barriga de uma mulher que está ali ameaçado de morte, não tem nada a ver com você, você está sendo indiferente. Então, o livro de Esther também, ele nos chama a não sermos indiferentes com o que está acontecendo ao nosso redor. Nós não podemos ser indiferentes, porque a sua indiferença não vai lhe livrar. E acredite, o Deus soberano, quando Ele nos chama, Ele não nos chama porque precisa, Ele nos chama porque está nos dando uma oportunidade, um privilégio de ser um instrumento nas mãos dEle para fazer a diferença nesses dias. Eu vou repetir, o Deus Todo-Poderoso, quando Ele lhe chama para operar a obra dele através de você, não é porque ele precisa, porque se você disser não, ele tem outros meios, ele é Senhor, ele é poderoso, ele pode todas as coisas e os planos dele não podem ser frustrados, mas o que ele está dando para você e para mim nesse tempo é um privilégio, é uma oportunidade tremenda de entrar na brecha, de fazer história, de transformar situações. Por quê? Porque da mesma forma que eu estou olhando para lá, o Senhor está olhando para mim. Da mesma forma que eu estou olhando para onde Deus quer que eu olhe, Ele está olhando para a minha vida. Escute, enquanto muitas coisas estão se abrindo aqui ao redor meu, está se abrindo também para a minha vida. Olha só que coisa tremenda. Esther entrou porque ela queria salvar o seu povo, mas quando ela entra naquele lugar do rei, o rei estende o cetro para ela e diz: minha rainha, minha pomba, meu amor, Esther, vem para perto de mim. E ele diz: eu te darei o que tu pedires, até a metade do meu reino. Olha só, ela entrou para salvar o povo e agora ela está recebendo a metade do reino como recompensa. Olha que coisa poderosa. Quando nós olhamos para o lugar correto, quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, quando Esther percebeu que a confusão que teve no palácio foi Deus que fez para operacionalizar o livramento, porque o diabo tinha operacionalizado através de Amã a destruição. Veja que Satanás sempre ele vem antes, mas Deus nunca é pego de surpresa, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deixa eu lhe mostrar isso de forma muito clara. Lá em Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para jejuar a fim de ser tentado. Então, eu quero abrir um parêntese. Se nesses dias do jejum surgirem brigas, confusões na sua casa, sai dela. Sai dela. O diabo vai tentar fazer de tudo que você brigue por razão. Prefira a paz, abra mão da sua razão, fique com a paz. Não deixe o diabo entrar nessa confusão. Jesus foi atacado pelo diabo, ele não foi visitado pelos anjos. O diabo chegou e disse para ele: se tu és filho de Deus, colocou dúvida nele. Jesus estava com fome, Jesus estava cansado. Um jejum como esse, ele coloca o nosso corpo no nível máximo, a nossa alma no nível máximo. E nesse momento, querido, o inimigo vem e Deus permite que ele venha, sabe por quê? Porque esse é o melhor momento que você tem para vencer o diabo, porque a sua carne está morta, a sua alma está enfraquecida e o seu espírito fortalecido. E Jesus diz: nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Se surgirem guerra, se surgirem confusões, saia dela, fique no Senhor, não entre nela, abra mão da sua razão, abra mão seja do que for, não entre em confusão com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seu esposo, com a sua esposa. Por quê? Porque demônios que sempre trouxeram confusão na sua casa vão se levantar para você vencer, e a hora que você vencer, acabou, os anjos vão chegar. Veja, Jesus está vencendo o demônio que destruiu Eva e Adão. Por quê? Porque o mesmo espírito de dúvida colocou no coração da Eva. É verdade que Deus disse isso?
Era mais ou menos isso que ele estava falando. Se tu és filho de Deus, o que ele estava dizendo? É verdade que Deus disse que você é filho dele mesmo? Então prova. Jesus disse, eu não preciso provar. Depois ele levou Jesus lá para o alto de um prédio e disse, então você gosta da palavra? Salta daqui, porque na palavra está escrito que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que te guardem. E aí Jesus disse, é verdade, mas a palavra também declara, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele está vencendo, aonde o diabo venceu Eva e Adão, Jesus está vencendo. Se Jesus não vence ali, ele não consegue vencer na cruz. E de repente o diabo apelou, e ele pegou e disse, todos os reinos dessa terra são meus. E ele não está mentindo não, foi dado para ele. E ele diz, agora eu te entrego. Eu entrego todo o poder para ti, toda a glória do meu reino, se prostrar e me adorares. E Jesus disse, Satanás, para trás, porque somente ao Senhor teu Deus, Jesus lembrou que o Deus de Jesus era Deus até do diabo, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Satanás sai, os anjos entraram. Eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, se prepare, porque já tem um exército de anjos, com a sua bênção, com o seu suprimento nas mãos, esperando você vencer essa batalha. E a hora que você terminar de vencer essa batalha, se prepare, porque a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram um banquete. Os anjos vieram e serviram um banquete. O tempo todo os anjos estavam lá, mas eles só foram permitidos entrar depois que Jesus expulsou o diabo. Eles só são permitidos entrar quando você expulsa o inimigo, quando você arranca fora aquele que lhe debilitou a vida inteira, aquele que lhe venceu a vida inteira. Esse é um tempo que o inimigo vai tentar tocar em áreas que você sempre caiu, fazer de você uma pessoa crítica, uma pessoa insensível, uma pessoa briguenta, ele vai tocar nessas áreas. Busque a paz, abra mão da sua razão, ame, porque o amor encobre multidão de pecados. Derrame esse amor de Deus, porque daqui a pouco Satanás vai bater em retirada e os anjos vão chegar, e eles vão chegar com as respostas do céu para a sua vida, a resposta da cura, da libertação. Shalom, voltou agora, e Esther foi enfrentar o Amã nas recâmaras do rei, naquele lugar da intimidade. Então a gente precisa entender que é nesse momento que Deus traz para nós essa capacitação para nós vencermos o inimigo das nossas vidas. Amém, queridos? É nesse momento, é nesse instante que Deus traz para a gente essa capacitação. Amém? Então, queridos, deixa eu falar algo para vocês. Desculpa, esse momento agora que a gente está fazendo a live é um horário de pico na internet, então dá essas pausas, mas vamos lá, vamos adiantar. O que eu quero que você entenda é que o livro de Esther, ele nos encoraja a confiarmos em nossa salvação. A gente precisa confiar em nossa salvação. Escute, quando a gente olha para a forca de Amã era um lugar muito alto, era o lugar mais alto, era o lugar da humilhação. Escute, há 2000 anos, o espírito de Amã levantou uma forca, uma cruz mais alta, e aquela forca que era para ser a humilhação de Mordecai se transformou na derrota para o próprio Amã. Da mesma forma que a cruz, que era para ser a vergonha de Jesus, a destruição de Jesus, se tornou a vergonha do diabo, a derrota do diabo. Então nós precisamos crer que aquele que venceu a morte, aquele que venceu a cruz, aquele que venceu toda a vergonha, aquele que venceu todas essas situações, é aquele que nos dá vitória. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos mais que vencedores. E você precisa confiar. Você precisa confiar nesta salvação. Você precisa confiar que os planos que o diabo armou contra você voltará contra ele mesmo. Confia em Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. As promessas de Deus para a sua vida não podem ser frustradas. Ao ler o livro de Esther, nós somos motivados a exercitar a nossa fidelidade
ao próprio Deus. E esse tempo de jejum é um tempo de você olhar para dentro de você mesmo e se perguntar: que nível de fidelidade eu tenho sido, eu tenho motivado na direção do meu Deus? Qual é o nível de fidelidade que eu tenho mostrado para o Senhor? Esse Deus que sempre foi fiel, que nunca me deixou, que nunca me desamparou. É tremendo. E é por isso que esse jejum, ele é um tempo de quebrantar, é um tempo de olhar para dentro de nós mesmos. É tempo de nós realmente abrirmos o nosso coração e escancarar para Deus e dizer para Ele: sonda, meu Deus, e vê meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, Senhor, pelas veredas eternas. Guia-me pelas tuas veredas eternas, meu Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha atitude com relação a Deus. O meu discurso e a minha prática muitas vezes estão distantes e eu preciso ajustar o discurso e a prática. Eu preciso ajustar esse discurso que muitas vezes eu digo que amo a Deus, mas na prática eu não demonstro esse amor, eu não demonstro essa fidelidade. A todo momento eu estou negociando a minha aliança com Ele, seja por causa de pessoas, seja por causa de situações, seja por causa de oposições. Então a gente precisa entender, porque é nesse momento que Esther, ela se decide, ela diz: não, se eu morrer não tem problema, porque eu não abro mão de ser um instrumento nas mãos do meu Deus, eu não abro mão de ser um instrumento que Deus gostaria que eu fosse. Eu vou, porque agora não é mais um discurso, agora é uma prática. Eu vou botar a minha vida, eu vou colocar a minha vida lá na frente daquele rei, eu vou colocar a minha vida lá diante daquela situação, eu vou colocar a minha vida diante desse desafio, porque se Deus me quer aí, é aí que eu vou estar. Se Deus me quer nesse lugar, é aí que eu vou estar. E eu quero, aconteça o que acontecer, me colocar sempre nas mãos do Senhor. Então, para nós terminarmos, recapitulando, a leitura do livro de Esther, ela nos ensina a lermos toda a palavra de Deus do Antigo ao Novo Testamento, entendendo que uma história só está sendo contada, e é a história da nossa redenção. Eu vejo tantos elementos da nossa redenção no livro de Esther, quanto eu vejo em Mateus 28 na crucificação, quando Jesus já está saindo dizendo: eu vou voltar. Eu vejo toda a nossa história ao longo da Bíblia. Então você precisa começar a entender que a Bíblia não é um livro que se lê de fascículo, é uma história que está sendo feita. O livro de Atos continua sendo escrito na vida da igreja. Atos 29 continua sendo escrito na vida da igreja. O Senhor continua escrevendo essa história. E Ele agora está usando a sua vida. Um dia Ele usou a vida da Esther, agora está usando a vida da Mel, a vida da Marisa, da Valéria, de cada um de nós. Ele está usando a nossa vida e escrevendo uma história, se dispensando para dentro de nós, para que a glória dele se estabeleça aqui nessa terra. Segundo, o livro de Esther, ele me ensina a confiar nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Confie de todo o teu coração. Aquele que fez a promessa é fiel. Apóstolo, onde eu encontro as promessas de Deus? Na Bíblia. Ou seja, se você não tem paixão pela Bíblia, se você não tem paixão pela palavra, se você não tem dedicação pela palavra, você não vai conhecer as promessas. À medida que você mergulha na palavra, você vai perceber que há promessas tremendas de Deus. Jesus diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é que eu estarei, eu estou com vocês, eu estou junto com vocês. Ele está dizendo: ei, eu sou a sua fortaleza, eu sou a sua força. Quando vocês passarem pelas águas, elas não vão lhe submergir. Quando vocês passarem pelas chamas, o fogo não vai queimar vocês. Eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas. Há promessas tremendas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não
não serás atingido. Por quê? Porque escolheste habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Eu preciso ver as promessas e trazê-las para a minha vida, e essas promessas recebidas com fé vai me fazer ousar. Por isso que nesse jejum Deus está quebrando toda a covardia, Deus está quebrando toda a indiferença, Deus está quebrando da nossa vida todo nível de coisas volúveis, coisas que faz a gente ser pessoa sem uma firmeza, e Ele está trazendo para cada um de nós essa firmeza de caráter, uma firmeza de caráter. E é isso que vai fazer com que nós não venhamos mais a negociar a nossa promessa diante daquilo que está diante de nós. O livro de Esther, ele também nos encoraja a confiarmos na salvação. O nosso Deus é um Deus de salvação, e essa salvação, ela está sendo construída desde a eternidade. Ela não é um ato que aconteceu por uma necessidade, mas é algo que é um propósito, é um projeto, é um plano perfeito dele para a sua vida, para a minha vida. E por essa salvação, ele empenhou o seu próprio filho para que pudesse pagar o preço pela minha redenção. Ele me redimiu. Ou seja, o que ele fez, qual é a obra que ele fez na minha vida? Ele me redimiu. Qual é a obra que ele está fazendo na minha vida? Ele está me santificando. Qual é a obra que ele vai fazer na minha vida? Ele vai me glorificar. E o que ele faz através da minha vida, ele realiza a vontade dele aqui na terra. Tudo começa nele. Aquele que começou a boa obra vai completá-la no tempo de Cristo Jesus. Ontem eu trouxe essa palavra no culto da noite. Aquele que começou a boa obra, tudo tem a ver com ele. Confie na sua salvação. E quando nós lemos o livro de Esther, isso nos motiva a sermos fiéis àquele que é fiel. Amém? Fique firme nesse jejum. Muitas pessoas têm me perguntado: o que eu posso comer? Nada. Você pode tomar sucos, você pode tomar um shake, você pode tomar uma vitamina, água à vontade, nada de caldos. E o que você não pode deixar de fazer? Ler a Bíblia, orar, ter tempo de comunhão com o Senhor. Mesmo você não parando o seu trabalho, é possível você continuar na presença do Senhor, ser integral no tempo com Ele. Seja integral no tempo. Hoje eu estava indo para a fazenda e a minha cabeça ali, louvando, ouvindo, conversando com Deus, ouvindo tantas coisas de Deus. E a gente pode a cada momento. Sabe, queridos, você não lê a Bíblia não é porque você não tem tempo. Você não lê a Bíblia porque você gasta tempo em lugares errados. Você gasta muitas horas ali em lugares que não são bênçãos. Não é falta de tempo. E o diabo lhe convenceu que é falta de tempo. Se você tirasse um YouTube, no dia você leria a Bíblia. Se você tirasse um site que você abriu, você teria tempo para ler a Bíblia e orar. Se você tirasse um filme à noite, você não dormiria babando na frente da televisão, você dormiria com o joelho, antes de dormir você colocaria seu joelho no chão e oraria ao Senhor e teria comunhão com Ele. É só uma decisão, é uma questão de decisão. Então, Deus abençoe muito vocês. E eu creio, e eu quero hoje profetizar, que Deus vai lhe fazer entrar na presença de reis desse mundo, nesses dias, que vão estender o cetro na sua direção, que vão abrir a agenda deles para vocês, e que o Senhor, Ele possa verdadeiramente mudar a sua sorte, trazer o socorro dele, trazer a operacionalização da sua bênção, do favor de Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos, eu oro a Deus, para que nesses dias, ó Deus, eles possam dar o seu grito: quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando nós enfraquecemos a nossa carne, matando a nossa carne, fragilizando a nossa alma, fortalecendo o nosso espírito em Ti, Senhor. Sim, meu Pai, é nesse momento que o Senhor nos faz fortes, nos faz vencedores, mais que vencedores.
Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo a nossa nação, Senhor. Eu quero orar com os meus irmãos, Pai, por aquele projeto, que ele não passe ali na Câmara, meu Deus, que não seja, Pai, liberado aquele projeto, Pai, que vai flexibilizar a morte de tantos inocentes, tantas crianças, de fazer o útero de mulheres uma verdadeira sepultura, Pai, comprometendo a alma dessas mulheres para sempre, meu Pai. Senhor, que o espírito de engano saia, e o Senhor possa, Deus, colocar um decreto maior, operacionalizando o livramento, Pai, desses pequenos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, nossa nação, abençoa, meu Deus, nossas vidas, abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias. Paizinho querido, tem pessoas aqui que estão debaixo de perseguições, que estão debaixo de situações tão difíceis, meu Pai, e que, ó Deus, não sabe nem como sair delas, mas eu sei que tem promessas que são maiores, e tem um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode, e eu creio, meu Pai, que a forca de Amã será a sua vergonha, ela não será a vergonha do teu povo, Pai. Aquilo que foi levantado para trazer vergonha, para trazer destruição, assim como a cruz se tornou a derrota do diabo e não a morte de Jesus, mas aquela cruz se tornou o meio de salvação e resgate, e ali Satanás foi derrotado no lugar que ele achava que ia ser vencido, que ele ia vencer. Assim como Mordecai venceu Amã lá na forca dele, eu quero declarar que o Senhor vai te dar vitória nesse lugar que foi preparado para te dar derrota. O Senhor vai te colocar por cabeça, o Senhor vai te colocar numa posição diferente, porque Ele tem promessas para a tua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo tua casa, tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Shalom, shalom, queridos. Amanhã, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui ao 12:12. E na quarta-feira, novamente, 12:12. E à noite nós encerraremos no culto do Espírito Santo. Fique firme, fique firme. Você já passou pelo momento mais difícil desse jejum, venceu as primeiras 12 horas. Fique firme, vai ser tremendo. Agora fortaleça seu espírito, fortaleça a sua alma com a palavra de Deus. Vai ser bênção demais. Amém. E amanhã estaremos juntos novamente, trazendo uma palavra de encorajamento, de fé para a vida de cada um de vocês. Deus os abençoe. Shalom, shalom, queridos, em nome de Jesus. Amanhã, Valéria, vamos estar juntos aí na célula, vai ser bênção demais, vai ser muita bênção. Vamos convidar o Fran e a Márcia para ir também lá na célula amanhã, vai ser muito joia. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.